somos claros disso, amém? E essa mensagem de hoje, ela poderia ter até outro título, mas eu fui ler, eu fui desfrutar, Francisco, e vi que também tem tudo a ver, que está também dentro da salvação de Deus, que a salvação vem de Deus. Então eu resolvi dar o título de A Salvação de Deus 2, amém? Capítulo 2, amém? Porque a salvação realmente vem de Deus. A salvação não vem de outra pessoa, não vem de objeto, não vem de nada. A salvação vem de Deus. E essa noite, a gente, irmãos, vai ver quanto da misericórdia de Deus, quantas tentativas o Senhor fez, irmãos, para nos salvar. O Senhor poderia muito bem ter desistido de nós. Tinha ou não? Tinha. Porque a Bíblia diz que nós somos homens de dura cerviz. Ou seja, o nosso coração é duro, irmãos. A nossa pessoa é dura. A nossa pessoa, no natural, nós não queremos Deus. Mas Deus não desistiu de nós, amém? Digam para o outro, Deus não desistiu de você. Aleluia. E a salvação vem dele, irmão. Senhor Jesus. Senhor Jesus. E aí, irmãos, eu vou pegar aqui um texto muito bem conhecido nosso, né? Muito bem conhecido, mas que, irmãos, a Bíblia, ela é algo interessante. Você pode ler ela 200, 300 vezes, as vezes que você quiser, não tem problema. Mas todas as vezes tem algo novo para nós. Amém? Por quê? Porque o Senhor é sempre novo. O Senhor não envelhece. Agora também, ela tem algo novo. Se você for ler, se você estiver novo. Se você estiver velho também, ela vai ser velha. Amém? Então, para nós, é um conselho, a gente, sempre que for ler a Bíblia, exercitar o órgão principal, que é o Espírito. Se você não exercitar o Espírito, a Bíblia ela vai se tornar velha. Tudo vai se tornar velho. Mas se você for ler com o Espírito exercitado, vai ser algo novo. Amém? E esse texto, irmãos, Paulo, ele falando para os Efésios, para a igreja em Éfeso. Ele ali, irmãos, ele começa lembrando aos irmãos. O que é que Paulo, ele lembra? E ele, além de Paulo lembrar, ele busca algo lá do Velho Testamento. Que tudo isso, irmão, começou em Gênesis 15. Quando ali, o Senhor prometeu a Abraão dar-lhe um filho. E Abraão, por ter seus pensamentos terrenos, ele achou impossível a sua esposa Sara ter filho, por causa da sua idade. Ele também já era avançado em idade, não é isso? Ele se achou capaz de fazer, mas não achou capaz de Sara ter. E ali na sua mente era impossível Sara ter filha. E aí quando Deus disse que ele ia ser pai de uma numerosa nação, ia ser incontáveis, como a areia do mar, a estrela do céu, tudo isso aqui, ele ia ser pai de muitas, né, de uma multidão, mas mesmo assim, ele sendo pai dessa multidão, ele não tinha nenhum herdeiro, não tinha quem desse continuidade à sua o seu DNA, né? Descendência. Não tinha quem desse. E aí Deus disse que ele ia ter um filho. E ele não creu, irmãos. Ele não creu. E aí, por ele não crer, depois Abraão se tornou, né, o pai da fé. Mas no momento ele não creu, Francisco. Não creu. Né? E por causa dessa falta de credulidade dele, por causa do que ele não creu, e aí ele tentou, irmãos, fazer a vontade de Deus por suas
própria vontade e força, ele ainda passou maus momentos. Qual foi? A Bíblia não fala de nenhum sofrimento que ele passou. Mas, irmão, só em ele ter passado aproximadamente 15 anos sem a presença de Deus, foi sofrimento ou não? Imagine só, eu e você, depois de termos conhecido o Senhor, que antes de nós conhecermos é uma coisa, você passa 1 ano, 2, 3, 4, 20, 30 anos sem a presença de Deus. Mas, João Maria, depois que você conhece, depois, irmão, que nós conhecemos o Senhor, temos intimidade com Ele, cremos nele, é difícil ou não? Principalmente é sofrimento quando você anela pela presença e não tem. Foi isso que aconteceu com Abraão. Pelo que Abraão fez, Deus ficou fora não apareceu para ele aproximadamente 15 anos. Mesmo que Abraão anelasse, mesmo que ele quisesse, Deus não se apresentava para ele. Diga aí que sofrimento. Ninguém sabe, durante esse tempo, que a Bíblia não relata, quantas vezes Abraão clamou, chamou, pediu a presença. Ninguém sabe. Mas, irmãos, foi sofrimento. Aí a Bíblia diz que depois que o Senhor apareceu, né, quando ele estava já na idade bem, já mais avançada, depois de 13 anos, aí diz, o Senhor aparece a ele e diz o quê? Anda na minha presença e ser perfeito. Entende, irmãos? Então, quer se aperfeiçoar? Ande na presença do Senhor. Amém? Se não andar, irmãos, não tem aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento é na presença do Senhor. Senhor Jesus. E aí, quando o Senhor, né, ele apareceu, Abraão, e aí ele começou a fazer muitas coisas por Abraão. E aí foi aonde, irmão, começou 13 anos, né? Perfeitamente. Que ele tinha mais ou menos 86. Quando o Senhor apareceu, ele tinha 99. Então, 13 anos. Amém? Então, irmãos, é muito tempo. Não é muito tempo? Imagine você, 13 anos, você buscando o Senhor, e o Senhor se ocultando, não querendo a sua presença, pelaquilo que você fez, pela sua força. É sofrimento, não é fácil. Eu não quero. Eu passei, quando eu criei, irmãos, eu tinha 30 anos. Eu passei 30 anos sem a presença do Senhor. Mas depois que eu o conheci, eu não quero mais. Não é verdade? Ninguém mais quer. Depois que conhece, entendendo? É igual a que a gente ama, né? A gente, vamos supor que Leandro conheceu Fabrício, ela tinha 21 anos. Ele passou 21 anos sem ver ela, mas agora ele não quer passar uma semana, quer, Leandro? Tá vendo? É assim. Mas irmão, depois que a gente conhece e sente, a gente não quer mais passar. Isso é fisicamente, principalmente a presença do nosso Senhor. É verdade? Então, irmãos, vamos fazer de tudo para não perder a presença do Senhor. Amém? Aleluia. Então, aí, de Abraão para cá, Deus já tinha feito algumas tentativas, e daí começou mais tentativa da busca pelo homem, que ele tinha perdido a sua presença lá no Jardim do Éden. Ali, quando o homem pecou, perdeu a presença de Deus. Deus expulsou ele daquele ambiente que Deus tinha com ele todos os dias. Vejam só como é importante a presença de Deus. E como Deus, irmão, ele anela, Tonho, pela nossa presença. Deus deseja ter a nossa presença todos os dias. Aí, ó, eu e você, meu irmão, nós temos, irmãos, o prazer, a satisfação, a oportunidade de termos a presença de Deus todos os dias. E sabia que tem dia que eu tiro por mim. Tem dias, irmão, que eu não vou à presença de Deus. Agora, ou seja, irmãos, isso é normal? Não, não é normal. Eu, como filho de Deus,
como conhecendo Deus, não é normal eu passar um dia sem a sua presença. Mas tem dia, irmãos, que a correria do mundo, do trabalho, as consequências e isso, aquilo, é tão grande que a gente acaba esquecendo de ir na presença de Deus. Quando a gente vem se lembrar de Deus, é na hora de dormir. Aí faz aquela oração corrida, né? Apressada. Não é verdade? Eu estou dizendo, não estou dizendo vocês. Estou dizendo que eu sou assim. Às vezes é desse jeito. A correria do dia a dia acaba nos tirando da presença do nosso amado Senhor. Amém? Mas, irmão, mas que isso não vire rotina e nem vire uma normalidade. Que a gente anele pela presença de Deus. Porque Deus, irmão, anela pela nossa presença. Se não fosse isso, irmãos, Ele não tinha feito o sacrifício que fez para nos trazer de volta para Deus. Nós perdemos a sua presença, Ele também perdeu a nossa presença. E aí, irmãos, Ele não ficou satisfeito. Deus não disse, é isso mesmo, o homem não me quis, vou deixar para lá, vou criar outra coisa para colocar no canto do homem, porque eu sou Deus e posso. Foi assim? Não. Olha, irmão, quão importante somos nós para Deus. Quão importante. Pense nisso todos os dias. A importância que nós temos para Deus. O homem em si, Deus o ama. Aleluia. E aí, irmãos, aqui nesse texto, o título eu já disse. A salvação vem de Deus, parte 2. Amém? E nesse capítulo de Efésios, capítulo 2, versículo 11, Paulo, ele está lembrando aos Efésios a importância do homem para com Deus, a salvação de Deus. Tudo isso Paulo vem mostrar à igreja. Capítulo 11 começa assim. Paulo diz: portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentil na carne, chamado incircuncisão por aqueles que se intitulam circunciso na carne por mãos humanas. E aí Paulo começa, nós, irmãos, temos que lembrar do tempo que nós não éramos crentes, como nós vivíamos, qual a importância nossa para o mundo. Qual a importância? Quase nada. O mundo, Satanás, nós não temos nenhuma importância para ele. O que ele quer é nos usar e depois jogar fora. Senhor Jesus. Aí Paulo aqui diz: lembrai-vos do que outrora vós, gentios na carne, chamado incircunciso por aqueles que se intitulam circunciso na carne, por mãos humanas. Aqui foi quando começou. Aqui Paulo está falando lá de Gênesis 15, aliás, de Gênesis 17, onde começou a circuncisão. Depois desse episódio de que que Abraão tentou fazer a vontade de Deus com a sua própria vontade. Então aí começou, porque ele teve um filho, né? Ele fez um filho na serva, mas aí, irmão, lá na frente Deus não vai reconhecer ele como filho de Abraão. É que foi da serva. Aí Deus vai reconhecer Isaac, né? Isaac não. Isaac. Aí, vejam só. Por aqueles, né? Por quê, irmãos? Nesse tempo foi constituído a circuncisão. E aí, irmãos, os judeus, eles, por muitas e muitas vezes, eles se achavam muito superiores aos gentios. Se achavam superiores aos gentios, por ser um povo escolhido de Deus, que na verdade, nessa época, né, a escolha de Deus, ela foi geográfica. Quem nascia em Israel, né, era povo de Deus. Quem não nascia, não era povo de Deus. Então aqui, Paulo começa a lembrar que nós também, irmãos, antes de crermos,
Nós não éramos, Tonho, povo de Deus. Nós não éramos povo de Deus. Nós não tínhamos sido escolhidos, Francisco. Nós éramos gentios. E aí Paulo começa a lembrar que a igreja, porque a igreja em Éfeso era composta por gentios. Mas aí Paulo começa a lembrar que aquelas pessoas eram outrora, era chamada incircunciso. Ou seja, você não é povo de Deus. E Paulo estava lembrando a eles. Aí começa. Naquele tempo, olha, veja só, naquele tempo, ele estava sem Cristo. Irmãos, todos nós, quem de nós não já passou um período na sua vida sem Cristo? Nós não temos Cristo, temos. Nós já nascemos com Cristo? Não. Nós viemos a ter Cristo quando nós cremos. Quando recebemos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Todas as pessoas, no seu pensamento, no seu conceito, acham que tem Cristo. Mas segundo a Bíblia, não. Isso. Segundo a Bíblia, aqueles que creem, que recebem, tornam-se, passam a ser filhos de Deus. Segundo João, no primeiro capítulo de João, João deixa isso bem claro, bem explícito para nós. Que todos aqueles quanto creram, o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém, irmãos? Então, antes de nós crermos, nós estávamos nessa condição, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança. Irmão, qual era, irmãos, a nossa esperança? Nenhuma. Agora, imagine só, quando, irmão, você é novo, 15 anos, 20 anos, você acha, todos nós achamos e pensamos que nós não vamos envelhecer, que o tempo é aquele, eu vou estar todo o tempo cheio de vigor, não vou envelhecer, não vou ter ruga, não vou ter nada. Eu vou sempre estar cheio de vigor. É assim ou não? Eu pelo menos pensava assim. Me achava muito forte, muito eu. 15, 20 anos, cheio de saúde. E aí eu nem pensava na velhice. Agora imagine só, eu chegando com 60 anos, 70 anos, irmãos. Se eu não tivesse crido, não soubesse de onde tinha vindo, aonde estava e para onde ia. Qual era a nossa esperança, irmãos? Me diga. A esperança do homem é essa? Nascer, crescer, morrer e acabar? Não. Agora, imagine só se as pessoas, hoje, os sintomas de depressão e ansiedade está tomando conta no geral. Não tem mais nem idade. É no geral. Agora me diga se hoje toda a nação, irmão, não tivesse nenhuma esperança de outra vida, como não seria? Seria pior ou não? Já pensou? Eu chegar com 60 anos e vou morrer, e depois que morrer, o que é que vai ter? Irmãos, acabou-se. Ou seja, era algo para o homem enlouquecer. Mas, irmão, nós temos esperança. Amém? Diga para o outro, nós temos esperança. Aleluia! Mas aqui, Paulo está dizendo que não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo está dizendo que nessa época, os gentios que ele está falando, nem tinha esperança e nem tinha Deus, porque Deus era só para um povo. Agora, imagine se continuasse, irmãos, se não tivesse vindo Cristo para nos dar esperança, para nos dar salvação. Só quem tinha direito era quem? A nação de Israel, irmãos. E era um povo, por ter a salvação, era um povo, Francisco, que era orgulhoso.
eles se achavam, se sentiam mais do que as outras nações, que realmente por causa da salvação tinha esse que é mesmo, né? Agora, irmãos, me diga se isso continuasse até hoje. A gente sem esperança, irmão, e sem Deus no mundo. A esperança da glória. Aleluia! Senhor Jesus, Cristo em vós, irmão, a esperança da glória. Se não fosse Cristo em vós, irmão, não tinha esperança. O nosso destino era lago de fogo. Por isso que aqui a salvação vem de Deus. Nós não fizemos nada para merecer isso. Foi Deus que fez. Nós não tínhamos esperança. Não tinha sem Deus no mundo esperança. Entende, irmãos? Então assim, irmãos, isso é um motivo, irmão, de muita gratidão ao Senhor. Muita. De nós todos os dias, irmão, quando amanhecer o dia, agradecer ao Senhor por mais um dia amanhecido. Mas eu estou dizendo isso não porque eu faço, não. Tem dia que eu esqueço. Me levanto logo pensando no trabalho. Mas, irmão, é porque é assim, sabe? O ser humano é assim. Eu sou ingrato. Eu sou ingrato ao meu Senhor. Porque o meu Senhor, Ele tem feito de tudo para comigo. Tem me dado tudo graças ao Senhor. Mas eu sou ingrato para com Ele. Em termos de me levantar, não agradecer, às vezes passar o dia sem buscar a sua presença. Isso é normal? Não. Por tudo que Ele fez, irmão, para conosco, não é normal. O normal é todos os dias a gente agradecer ao Senhor e buscar a sua presença. E aqui Paulo está falando, lembrando a igreja, no mínimo aqui, irmãos, a igreja estava fazendo algo que Paulo era como se ele estivesse fazendo algo de ingratidão ao Senhor. E aqui Paulo está mostrando que a nação de Israel, né, o povo circunciso chamando. Vocês sabiam, irmãos, que eu estava lendo esse texto hoje, e eu estava, por um momento, eu me lembrei da gente também. Sabia que a gente, por um tempo, fomos muito orgulhosos? Orgulhosos. Achando que nós estávamos, só quem acerta era a gente, só quem tinha direito ao reino era a gente. Isso é orgulho, irmãos. Só orgulho. Aqui vai dizer, no capítulo 4, irmão, vai dizer o que nos torna um. Os 7 uns. Mesma fé, batismo, o mesmo Espírito, o mesmo Deus, uma só fé, uma só esperança. O que nos torna um, irmão, é isso. Não é uma prática ou um pensamento. Não. Ou aonde eu estou. Questão de ambiente, irmão. Hoje, nessa época de Israel, era questão geográfica. Quem nascesse lá. Mas hoje não é mais. Não é mais questão geográfica. Não. É questão de fé. É questão de receber o Senhor como nosso Senhor e Salvador. O mesmo Espírito que eu recebi, o Juan recebeu. Os irmãos que creram receberam o mesmo Espírito. Não tem Espírito diferente. É o mesmo. Quando Cristo foi à cruz, que morreu, que se tornou Espírito, Ele não se tornou um bocado de Espírito para em cada pessoa entrar, não. Ele só se tornou um Espírito para entrar dentro de cada pessoa. E por que às vezes, irmão, nós queremos ser diferentes, queremos ser mais do que outras pessoas? Ou seja, nós temos algo diferente daqueles que não creram, mas daqueles que creram, nós temos tudo em comum. Amém? Aleluia! A mesma capacidade, a mesma chance que eles têm de crescer e reinar, nós temos também. Porque
Quem capacita nós crescermos não é um ambiente, é o Espírito. Aleluia! O Espírito é quem nos capacita a crescer na vida de Deus. Ó Senhor Jesus! Mas percebe que nós também passamos muito tempo sendo muito orgulhosos. Só quem pode reinar é quem está aqui, fazendo na unidade, isso e aquilo. Os irmãos estão rodando aí. Eu pelo menos tenho esse pensamento mais forte ainda. Para reinar tem que se arrepender e vir para aqui também. Entende, irmãos? Isso é orgulho. Orgulho. Quer ou quer não é. Aleluia. Aí aqui diz, ó, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, aleluia, irmãos. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estava longe, fostes aproximado pelo sangue de Cristo. Ó Senhor Jesus. Irmão, nós costumamos dizer que a salvação vem de Deus. Realmente é verdade. Agora, dizer que a salvação é de graça, para nós foi. Para mim foi. Para você foi. Mas, em parte, porque alguém pagou no seu lugar. Alguém pagou no meu lugar. Não foi de graça, não. Foi cobrado algo e alguém disse, ó, essa dívida aí pode deixar que eu pago. Se for por isso, está aqui, eu vou pagar. Irmãos, isso é algo grandioso, irmãos, que nós não temos capacidade de pagar. Já pensou, Juan? Você, qualquer irmão, nós somos condenados à morte, né, por uma dívida que você e eu não podemos pagar. Na verdade, o pagamento era a nossa morte. Isso, exato. Certo. Você foi condenado à morte, né? Você foi condenado à morte. Eu e você não tem outro caminho. Nós fomos condenados à morte, certo? Só que essa morte existia uma fiança. Existia uma fiança. Só que essa fiança, irmão, era a nossa própria vida. E nós não tínhamos capacidade de pagar. Só morrendo. Era. Mas aí teve alguém que se capacitou-se e morreu em nosso lugar. Amém? Aleluia! Senhor Jesus. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, fois aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Diga o outro, Ele é a nossa paz, irmão. Ele é a nossa paz. A igreja, irmãos, a igreja, claro que ela é composta de pessoas pecadoras, pessoas cheias de falha, e vai ter às vezes, irmão, desavença. Mas a igreja é lugar de paz. Diga um para o outro, a igreja é lugar de paz. É lugar de paz, irmão. Não é lugar de confusão. Não, é de paz. Se tem algo, irmão, que é para tirar a paz, tem que ser tratado. Precisa ser tratado, porque é um lugar de paz. O que diz aqui, porque Ele é a nossa paz. Irmãos, não perca a paz. Busque paz. Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Você sabia que entre nós e Deus, irmãos, nós não víamos, mas entre nós e Deus tinha uma parede. Uma parede, eu não sei a espessura e nem a altura, mas existia uma inimizade. Essa parede fazia uma separação entre nós e Deus, e nós não tínhamos como chegar até Deus, porque essa parede você não via, ela não é física, mas é uma parede espiritual. E nós não conseguimos ver Deus, porque existia essa parede. Aí, o que diz? O qual de ambos fez um,
tendo derrubado a parede da separação. Aleluia! Senhor Jesus. Irmão, Cristo derrubou a parede que existia. Essa parede não existe mais, porque Cristo derrubou, Juan. Senhor Jesus. Isso. Aleluia. Aí eu estava no meio a inimizade. Derrubado a parede da separação, que estava no meio a inimizade. Existia, irmãos, uma inimizade entre a nação de Israel e as outras nações. Mas trazendo para hoje, irmãos, existe também uma inimizade, quer queira ou quer não, entre as pessoas, que não têm Deus e as pessoas que têm Deus. Só que essa inimizade precisa ser derrubada. Agora, como é que essa parede vai ser derrubada? Se eu e você for pegar o evangelho para elas. Cristo já fez a parte dele. Já foi à cruz, morreu, deu no Espírito, deu a nós o Espírito. Agora só falta eu usar agora desse Espírito, Belzinha, para tirar essa inimizade entre eu e as pessoas. Amém? Pregando o evangelho, para que ela possa crer. Senhor Jesus. Aí, no meio a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança. Vejam só, Paulo aqui fala de duas coisas. Ele fala de inimizade, ele fala de lei dos mandamentos na forma de ordenança. O que é isso? Existe uma lei de mandamentos, sim. Que as coisas de Deus não é desordenada, tem mandamentos. Mas esses mandamentos não é em forma de ordenanças não, humanas não, o homem dando ordem. Percebe que mandamento de Deus e ordenanças é outra. Os mandamentos de Deus nós temos sim e precisamos cumprir. Agora, ordens humanas não. Aqui diz, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio da inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Ou seja, no Velho Testamento existia realmente as leis de Deus, mas era muita ordenança, muitas coisas. Também foi derrubada, irmãos. Agora a lei é de Cristo. Senhor Jesus. Lei da vida. Eita, o papel caiu. Senhor Jesus. Aí diz, lei de mandamento, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Irmão, tudo que Deus quer é paz. Paz entre nós. Paz entre os homens. Já pensou, irmãos? Veja se tem lógica essa lei. Irmãos e irmãs, aqui tem um grupo de pessoas que creram no Senhor, não é verdade? Aí porque tem outro grupo de pessoas que creram no Senhor, mas porque ele não se reúne conosco, nós vamos ter inimizade? Vamos ter barreira? Isso não existe, irmãos. Isso não existe. Isso é inimizade. A gente tem que ter comunhão, tem que ter amizade, tem que ter irmandade com eles. Porque eles têm a mesma vida que eu recebi, a mesma vida que você recebeu, eles também receberam. Agora eu vou estar aqui julgando por causa de pensamento ou de alguma coisa que faça? Não. Doutrinas humanas? Não, irmãos. Não vou ter inimizade por causa disso. O que vai nos fazer é o que nós recebemos, que é o Espírito. Não é uma prática. Não. Uma prática aí, essa prática ou alguma outra, eu e você, nós não somos juízes. Juiz é o Senhor. Que Ele hoje é advogado, que está junto ao Pai. Lá em João diz isso. Mas um dia todos nós vamos passar perante o tribunal de Cristo. E aí Ele vai ser o juiz. Mas nós não temos o direito de julgar, e sim de alimentar com a palavra de Deus. Amém?
olha isso aqui, ó. Fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo. Irmãos, só tem um corpo, Francisco. Não tem dois corpos, irmãos, só é um. Amém? Amém. Só tem um corpo, irmãos. Na cidade de Macau não tem dois corpos, só tem um corpo. Amém. É o corpo de Cristo. Amém. Todos aqueles que querem foram incluídos nesse corpo. Agora eu e você, nós vamos saber, certo? Quem creu, quem não creu? Não. Quem sabe é o Senhor. Quem sabe é o Senhor. Nós conhecemos muitos porque confessam, porque, como é que se diz? Confessam, se reúnem, entendendo? Aí a gente conhecemos muito, mas muitos crê sem confessar, às vezes assim, né? Publicamente. Eu não sei, muitos que creram, mas Deus sabe. Aí quem somos nós? Não. Vamos acolher. Amém? Em um só corpo. Com Deus, ó, corpo com Deus. Por intermédio da cruz. Olha o que nos une, irmãos, a cruz. Se eu, irmão, eu e você, nós deixarmos as diferenças e for para a cruz, nós vamos exatamente sermos um. Não tem necessidade de nós sermos dois. Só um. Amém? Aleluia. Aí vem, ó, inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros que estava longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, amém, irmão? Por ele. Ele quem? Cristo. Então, porque por Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Olha aí, ó. O que faz a gente ter acesso ao Pai é o Espírito. Não é outra coisa. Não, é o Espírito que nos faz um. E porque ambos temos acesso ao Pai. A mesma forma que eu tenho acesso ao Pai, aqueles que querem também têm acesso ao Pai. Basta ter disponibilidade, né? E se tiver algo impedindo, pede perdão. Mas que a Bíblia diz que a Bíblia não aconselha e nem manda a gente pecar. Se pecarmos, temos advogado junto ao Pai, Cristo, o justo. Amém. Senhor Jesus, porque por ele ambos temos acesso ao Pai. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos do santo e sois da família de Deus. Diga para o outro, você é da família de Deus. Aleluia. Irmão, nós somos da família de Deus, irmãos. O que nos torna é o Espírito. Nos torna membros da família de Deus. Senhor Jesus. Olha, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Uma coisa, irmão, nós não podemos esquecer. Como é que se diz? Os fundamentos. Os fundamentos dos apóstolos e profetas. Precisamos ser edificados sobre seus ensinamentos. Não tem edificação fora desses ensinamentos, irmãos. Não tem, como é que se diz? Edificação sobre fundamento de homens. Porque esses apóstolos e profetas, eles escreveram o que Deus mandou. Não foi da vontade deles. Foi o que Deus mandou. Por isso nós devemos ser o quê? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Eu estava vendo o que é pedra angular? É a pedra principal. Irmãos, é a pedra que ela remata. Ela é que dá sustentação a todo edifício. Tanto a sustentação como a pedra de cima, é o que fecha. Cristo Jesus, irmão, fora dele não existe nenhum fundamento, nenhuma segurança, nenhuma. Senhor Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado
cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Aleluia. Percebe aqui que todo o tempo, irmãos, Paulo estava lembrando que tudo, Francisco, é no Espírito. Não tem nada de Deus fora do Espírito. As coisas de Deus, se for fora do Espírito, está fora de Deus. Não está com Deus. Tem que ser no Espírito. Amém? Jesus é o nosso Senhor.